A figura que a história imortalizou como rei Athelstan é uma das mais fascinantes da Inglaterra antiga. Embora não tenhamos registros precisos de seu nascimento, tudo indica que ele veio ao mundo por volta de 893 ou 894. Não se trata de mera especulação. Os indícios apontam que aos 30 anos, ele já reinava sobre Wessex, um dos reinos mais poderosos da época. Esse marco ocorreu no verão de 924, um período decisivo para a formação da nação que hoje conhecemos. Seu nome, de origem germânica, carrega um significado profundo, nobre pedra. Uma herança que reflete não apenas sua linhagem, mas também o legado de seu avô, Alfred o Grande, e de seu pai, Eduardo o Velho. Wessex, sob o comando dessa dinastia, não era apenas um reino, era o coração da resistência anglo-saxônica contra os invasores vikings. Enquanto os danos avançavam pela Europa, conquistando territórios e impondo seu domínio, os reis de Wessex teciam uma rede de alianças e defesas que mudariam o destino da ilha. Mas quem foi de fato a mãe de Athelstan? Aqui a história se torna mais nebulosa. Eduardo o Velho teve várias esposas, e os registros da época são escassos. A tradição sugere que Ecgwin, sua primeira consorte, pode ter sido a mãe do futuro rei. No entanto, as fontes são tardias, datam de 2 séculos após sua morte, e sua confiabilidade é questionável. O que sabemos com certeza é que Athelstan cresceu em um ambiente de poder e intrigas, rodeado por meio-irmãos e irmãs, filhos das múltiplas uniões de seu pai. Para entender sua ascensão, precisamos recuar no tempo. A Britânia antiga era um mosaico de povos e culturas. Tribos celtas dominavam a paisagem, até que Roma estendeu seu império sobre a ilha no século I. Por séculos a região foi uma província romana, mas tudo mudou em 410, quando as legiões se retiraram, deixando um vazio de poder. Foi então que os anglos, saxões e jutos, povos germânicos, cruzaram o Mar do Norte e começaram a moldar o que viria a ser a Inglaterra. Até o século IX, reinos como Mércia e Wessex disputavam a hegemonia. Mas foi Alfred, o Grande, quem unificou as forças anglo-saxônicas contra a ameaça viking. Seu neto, Athelstan, herdou não apenas um trono, mas uma missão: consolidar um reino que resistisse às investidas dos homens do norte. Os escandinavos, conhecidos como danos na Inglaterra, já não se limitavam a saques. Desde meados do século IX, eles se estabeleciam em territórios, fundando reinos como Northumbria e East Anglia. Athelstan nasceu em uma era de conflitos, mas também de oportunidades. Wessex, sob sua liderança, não seria apenas mais um reino, seria o embrião de uma nação. E é nesse contexto que sua história ganha contornos épicos. Não como mero governante, mas como o arquiteto de uma Inglaterra unificada. Um legado que perdura até hoje. O destino de Athelstan começou a ser tecido nos campos ensanguentados de Edington, onde seu avô Alfredo, o Grande, esmagou a ambição viking em 878. Uma vitória que não foi apenas militar, mas espiritual. Líderes dinamarqueses, humilhados, curvaram-se ao batismo, aceitando a cruz como símbolo de uma nova ordem. Mas a paz era frágil. O norte e o leste da Inglaterra permaneciam sob o jugo dos invasores, uma ferida aberta no corpo da nação. E foi nesse cenário de tensão que Athelstan nasceu, não como um herdeiro qualquer, mas como filho de um reino dividido, chamado a herdar uma luta que já durava gerações. Os cronistas medievais, como o monge Guilherme de Malmesbury, pintam um retrato vibrante desse período. Suas páginas, escritas séculos depois, ainda respiram a urgência daqueles tempos. The Edds of the Kings of the English não é apenas um registro, é um testemunho de como Athelstan foi forjado no fogo das expectativas. Seu avô, Alfredo, havia deixado mais que um reino, havia deixado um legado de resistência. E o neto, ainda criança, já carregava nos ombros o peso desse nome. Imaginem, um menino de 4 ou 5 anos, envolto em um manto escarlate bordado com fios de ouro, recebendo de Alfredo não apenas joias, mas um símbolo. Este é o futuro da Inglaterra, parecia dizer o velho rei ao entregar-lhe a espada. Uma lâmina que anos depois cortaria os últimos laços da fragmentação. Mas a história não é feita só de glórias. Em 899, quando Athelstan mal completará 6 anos, Alfredo morreu. O reino que ele unira por força de vontade agora tremia sob a sombra de novos conflitos. Os dinamarqueses, longe de estarem derrotados, ainda dominavam vastos territórios. E o jovem príncipe, criado entre as cortes de Wessex e Mércia, aprendeu cedo uma lição cruel. A unificação não era um dom, mas uma conquista diária. Cada aliança forjada, cada batalha evitada ou travada, cada juramento de lealdade arrancado dos lordes rebeldes era um passo em direção ao impossível.
Os registros da época, desde os Annals of Mercia até os fragmentos do Liber Vitae, revelam um homem que entendeu isso melhor que ninguém. Ateostan não esperou pelo trono. Ele o tomou. E quando, em 927, finalmente coroou-se rei de Wessex, não se contentou com meias medidas. Seu olho estava fixo em um horizonte maior, uma Inglaterra una, sob uma única coroa, uma única lei, um único Deus. Os vikings do norte, os reinos saxões do sul, os celtas das fronteiras, todos teriam que se curvar, ou serem esmagados. E aqui está o cerne de seu gênio. Enquanto outros reis lutavam por terras, Ateostan lutou por uma ideia. Uma nação não definida apenas por fronteiras, mas por identidade. Ele não apenas expulsou os invasores, ele os assimilou. Não apenas conquistou, ele converteu. E quando, em 937, enfrentou a coalizão de vikings, escoceses e galeses em Brunanburh, não estava defendendo um pedaço de terra. Estava defendendo o futuro. A batalha que se seguiu não foi apenas um conflito, foi um divisor de águas. Os poetas anglo-saxões cantaram sua vitória como um sinal divino, um dia de glória, onde os céus próprios teriam escolhido o lado. E eles não estavam errados. Brunanburh não foi o fim dos vikings, mas foi o fim de sua ameaça existencial. A partir daquele dia a Inglaterra não seria mais um mosaico de reinos rivais. Seria um. Claro, os detalhes se perdem no tempo. Os cronistas discordam sobre onde exatamente Brunanburh ocorreu. Alguns historiadores questionam a extensão de seu poder. Mas isso pouco importa, porque o que Ateostan deixou não foi um império de pedra, mas um de significado. Quando morreu, em 939, não era apenas o rei de Wessex. Era o primeiro rei dos ingleses, um título que nenhum de seus antepassados ousara reclamar. E é aqui que a ironia da história se revela. Enquanto outros monarcas medievais são lembrados por castelos ou conquistas efêmeras, Ateostan é lembrado por algo muito mais duradouro, a Inglaterra. Não a ilha, mas a nação. Não o território, mas o povo. Um legado tão poderoso que 1000 anos depois, ainda definimos nossa identidade por ele. Então, quando olhamos para trás, não vemos apenas um rei. Vemos o homem que, contra todas as probabilidades, teceu um país a partir de guerras, traições e sonhos. E isso, meus amigos, é a marca de um verdadeiro gigante. E aqui está o homem que não apenas herdou o legado de um gigante, mas soube transformá-lo em algo ainda maior. Porque Ateostan não era apenas neto de Alfredo o Grande, ele era a encarnação viva do sonho que seu avô jamais pôde realizar. Enquanto Alfredo forjou as ferramentas da nação com espada e sabedoria, foi Ateostan quem as empunhou para esculpir a Inglaterra no mapa da história. Imagine só, um rei que em plena Era das Trevas, enquanto outros monarcas se afogavam em sangue e superstição, escolheu ser um erudito. Alfredo não foi apenas um estrategista brilhante, ele foi o arquiteto de um renascimento intelectual. Sob seu reinado, a corte de Wessex não era um mero salão de guerra, mas um farol de conhecimento, onde clérigos e sábios se reuniam para preservar o que restava da sabedoria clássica. E foi nesse caldeirão de ideias que Ateostan foi forjado. Aprendeu latim, estudou os textos sagrados, absorveu a arte da governança, não como um mero príncipe, mas como um discípulo de uma visão maior. Porque Alfredo sabia, um reino sem cultura é um castelo sem fundações. Mas não se engane, por trás da erudição havia um guerreiro. E quando Ateostan assumiu o trono em 924, após a morte de seu pai, Eduardo o Velho, ele não herdou apenas uma coroa. Herdou um império em frangalhos, uma terra dividida entre saxões e dinamarqueses, onde cada lordura política poderia desmoronar décadas de conquistas. Os vikings ainda uivavam nas costas, os reinos do norte olhavam com desconfiança, e até mesmo a Mércia, outrora aliada, tremia à beira da rebelião. E no entanto, foi nesse caos que Ateostan provou porque os grandes líderes não nascem, eles são temperados no fogo da adversidade. Com apenas 24 anos, ele já havia aprendido a lição mais cruel da realeza: governar não é apenas vencer batalhas, mas ganhar lealdades. E foi isso que fez. Enquanto seu meio-irmão, Aelfheard, morria em circunstâncias suspeitas. Como a história adora seus mistérios sombrios, Ateostan não hesitou. Assumiu o controle de Wessex, consolidou a Mércia, onde sua tia, Aethelflaed, a dama dos Mércios, havia lutado como uma leoa, e voltou seus olhos para o norte. Porque ele sabia, a Inglaterra não seria feita de pedaços, mas de uma só voz. E então veio 927. O ano em que Ateostan fez o que nenhum rei saxão havia ousado. Marchou sobre Northumbria, o último bastião dos vikings, e os esmagou. Não com uma simples vitória militar, mas com uma demonstração de força tão avassaladora que os reis escandinavos, os lordes celtas e até os distantes governantes de Gales se curvaram.
Em Eamon, às margens do rio que testemunhou séculos de sangue, Ateostan não apenas derrotou seus inimigos, ele os humilhou. E quando os reis derrotados lhe juraram lealdade, não foi como vassalos relutantes, mas como súditos de um império que finalmente despertava. Mas aqui está o detalhe que poucos contam. Ateostan não governou pelo terror, ele governou pela lei. Enquanto outros monarcas medievais se perdiam em caprichos sangrentos, ele codificou justiça, padronizou moedas, unificou pesos e medidas. Criou um sistema onde um camponês em Corval e um mercador em York sabiam que sob a mesma coroa, tinham os mesmos direitos. Isso, meus amigos, não é mero governo, é genialidade política. Porque uma nação não se constrói apenas com espadas, mas com a crença de que ela pertence a todos que nela vivem. E quando olhamos para as moedas da época com seu retrato estilizado e a inscrição Rex Totius Britanniae, rei de toda a Bretanha, não vemos apenas metal. Vemos a ousadia de um homem que se atreveu a sonhar maior do que seu tempo. Porque Ateostan não se contentou em ser rei dos saxões. Ele quis ser o rei de todos. E pela primeira vez na história, a ilha inteira, dos penhascos de Dover às terras altas da Escócia, tremia sob o peso de um único cetro. Claro, havia quem duvidasse. Os nobres murmuravam, os dinamarqueses conspiravam, e até mesmo a igreja, às vezes, franzia o senho diante de um rei que ousava desafiar tradições. Mas Ateostan não era homem de se curvar a murmúrios. Quando os rebeldes se levantaram, ele os esmagou. Quando os vikings voltaram, ele os expulsou. E quando a fama de sua corte atraiu embaixadores de tão longe quanto a Alemanha e a Itália, ele não os recebeu como suplicantes, mas como iguais. Porque um verdadeiro rei não governa apenas seu povo, ele molda o futuro. E que futuro foi aquele? Uma Inglaterra unida, uma economia próspera, uma cultura que florescia onde antes havia apenas guerra. Ateostan não apenas herdou o legado de Alfredo, ele o superou. Enquanto seu avô salvou Wessex, ele salvou toda a Inglaterra. E quando morreu, em 939, não deixou apenas um reino, deixou um exemplo. Um exemplo de que mesmo nos tempos mais sombrios, a visão de um só homem pode iluminar séculos. Então, da próxima vez que alguém lhe perguntar por que a Inglaterra existe, lembre-se, não foi por acaso. Foi porque em meio ao caos de uma era brutal, um jovem rei, erudito, guerreiro e visionário, decidiu que sua nação não seria mais um amontoado de tribos, mas um só povo, uma só voz, um só destino. E isso, meus amigos, é a marca de um legado que nem o tempo apaga. É compreensível que diante de tais circunstâncias, alguns possam hesitar em reconhecer a grandeza de Ateostan. Afinal, ele não era apenas o soberano de Wessex, era o herdeiro de um império em construção. Um homem cujo destino foi forjado entre a espada e a coroa antes mesmo que o sol nascesse naqueles dias decisivos de setembro de 925. Era madrugada às 5 horas, quando o reino ainda dormia sob o peso de 14 luas desde aquele dia que mudou tudo. O pai de Ateostan, Edward o Velho, partirá antes que o filho pudesse herdar seu legado sem sombras. Mas a história não espera por lamentos, a coroação aconteceu. E embora houvesse aqueles que sussurrassem contra ele, vozes que temiam o poder de um rei tão jovem quanto ambicioso, a Ateostan não se curvou. Pelo contrário, compartilhou sua visão com aliados estratégicos, tecendo uma rede de lealdades que se estenderia muito além das muralhas de Winchester, a capital onde seu trono encontrava seu primeiro bastião de força. E aqui está o detalhe que muitos ignoram. Ele não era apenas irmão de Alfiad, mas um líder cuja ascendência mesclava sangue e estratégia. Enquanto alguns viam divisões, Ateostan enxergava oportunidades. Os primeiros anos de seu reinado não foram um mero intervalo de paz, mas o prelúdio de uma era. Com mão firme, esmagou a última resistência no norte, incorporando o reino de Northumbria ao tecido de uma Inglaterra unificada. E como? Não por mero acaso, mas por uma combinação letal de diplomacia e força militar, um jogo em que ele era mestre. Em 926, o destino selou um encontro histórico em Tamworth. Lá diante de Sihtric, o rei de Northumbria, Ateostan não apenas negociou um tratado, ele arquitetou o futuro. Uma aliança matrimonial foi forjada, a irmã de Ateostan, uma peça-chave nesse tabuleiro de poder, uniria seu destino ao do governante nórdico. Mas atenção! Esse acordo não foi divulgado aos quatro ventos. Foi um movimento calculado, uma jogada que garantiria fronteiras estáveis e um legado duradouro. Porém, como toda grande história, esta também teve seus reveses. A morte de Sihtric, apenas um ano depois, ameaçou desestabilizar tudo. Mas Ateostan não era homem de recuar. Quando Gottfried, o ambicioso sucessor nórdico de Dublin,
tentou desafiar sua autoridade, o rei anglo-saxão respondeu com a única linguagem que os invasores entendiam: a força. Campanhas relâmpago, táticas implacáveis e uma determinação inquebrantável. Até que em 927, Northumbria não apenas se submeteu, ela se tornou parte indivisível do sonho de Athelstan. E foi assim, com sangue, suor e uma visão que poucos ousaram ter, que ele se tornou o primeiro monarca a governar uma Inglaterra verdadeiramente unida, não como um amontoado de reinos rivais, mas como uma nação sob uma só coroa. Alfred, o Grande, havia plantado a semente, Edward, o Velho, regara a terra. Mas foi Athelstan quem colheu o fruto e o transformou em império. Mas a história, meus amigos, não termina aqui, porque quando um homem desafia o destino costuma revidar. E os ventos do norte trariam uma tempestade que testaria até os alicerces desse novo reino. Mas a glória não se constrói sem sangue, e os deuses da guerra não concedem vitórias sem cobrar seu preço. Porque enquanto Athelstan tecia os fios de seu império no sul, as sombras do norte se moviam, e elas tinham nomes. Primeiro, Constantino, rei dos escoceses, cujo trono em Scone tremia não por fraqueza, mas por fúria. Um homem que via as ambições de Athelstan como uma afronta à sua própria herança, um desafio lançado não com palavras, mas com a lâmina afiada da expansão saxônica. Ele não lutava apenas por terra, lutava por um legado. E legados, meus amigos, são escritos com tinta de batalha. Depois Olaf Guthridsson, o Lobo de Dublin, um viking cujas veias corriam com o sal do mar e o ódio aos saxões. Seu pai, Sihtric Caec, havia sido o rei de Northumbria, até que Athelstan o expulsou como um trapo sujo. Agora Olaf voltava não como herdeiro, mas como vingador, com uma frota forjada no fogo da humilhação e uma aliança selada com o sangue dos escoceses. E então, havia os senhores do norte, os britanos de Strathclyde, os noruegueses de Northumbria, os danos de East Anglia. Homens que, apesar de jurarem lealdade à coroa saxônica, sentiam o peso das correntes de Athelstan como um jugo. Para eles, a unidade da Inglaterra não passava de um eufemismo para subjugação. E quando a oportunidade surgiu, eles não hesitaram em pegar em armas. 937, um ano que ecoaria pelos séculos como o trovão que precede a tempestade. Porque foi em Brunanburh, sim, aquele campo de batalha cujo nome ainda faz historiadores discutirem como cães por um osso, que o destino da Inglaterra seria decidido. Não em salões de mármore, não em tratados assinados com tinta de veludo, mas na lama ensanguentada, onde o aço cantava e os homens morriam aos pés de seus reis. Imagine a cena, o ar pesado com o cheiro de ferro e suor, os estandartes tremulando como chamas ao vento. De um lado, Athelstan rodeado pelos Tegs de Wessex, os guerreiros de Mércia, os arqueiros de East Anglia, um exército forjado na disciplina saxônica. Do outro, a coligação da fúria, os escoceses com suas espadas longas, os vikings de Dublin com seus machados reluzentes, os britanos de Strathclyde com seus escudos pintados com runas de guerra. Uma força que, se vencesse, rasitaria a Inglaterra do mapa como um pergaminho jogado ao fogo. E então, o choque. Os cronistas falam de uma carnificina tão grande que os rios corriam vermelhos por dias. Os anais de Ulster registram com uma frialdade que arrepia, uma grande, terrível e horrível batalha foi travada, onde milhares de norteiros caíram. O poema de Brunanburh, entoado nos mead halls por gerações, canta sobre escudos quebrados, homens abatidos, o campo coberto pelos corpos dos orgulhosos. Mas aqui está a verdade que poucos ousam dizer: Athelstan quase perdeu. Por horas a batalha pendurava-se por um fio. Os escoceses empurraram as linhas saxônicas até quase quebrá-las. Os vikings de Olaf, como uma maré negra, ameaçaram engolir a retaguarda. E então, algo mudou. Talvez tenha sido a chegada dos reforços de Mércia. Talvez tenha sido a morte de um líder inimigo, um golpe tão preciso que desmoralizou as tropas. Ou talvez, apenas talvez, tenha sido o próprio Athelstan montado em seu corcel, cortando o caminho até o coração da batalha como um deus da guerra saxônico, sua espada ex. Sim, aquela espada lendária, ceifando vidas como trigo sob a foice. Quando o pó baixou, a coligação estava destruída. Constantino fugiu, seu exército reduzido a farrapos. Olaf, o orgulhoso lobo de Dublin, escapou de volta para suas terras, mas não antes de ver seus sonhos de vingança afogados em sangue saxônico. Os senhores do norte, aqueles que ousaram desafiar Athelstan, ou jaziam mortos ou se ajoelhavam, quebrados. E a Inglaterra? A Inglaterra nasceu naquele dia. Não como um reino frágil balançando ao sabor dos ventos, mas como uma força indomável temperada no fogo de Brunanburh. Athelstan não apenas venceu uma batalha, ele esmagou a última resistência organizada ao seu domínio.
Os escoceses recuaram para além do Fortet. Os vikings de Dublin, humilhados, não ousariam desafiar a coroa saxônica por décadas. E os senhores do norte? Eles aprenderam da maneira mais dura possível, que resistir a Athelstan era como lutar contra a maré. Mas aqui está o detalhe que faz dessa vitória algo mais que uma batalha. Ela foi a primeira vez em séculos que um rei inglês provou que podia vencer não apenas defensivamente, mas como conquistador. Alfred, o Grande, havia salvado Wessex. Edward, o Velho, havia expandido suas fronteiras. Mas Athelstan? Ele fez o impossível. Unificou a Inglaterra sob uma só lei, uma só língua, uma só vontade. E quando os cronistas futuros olharem para trás, quando os bardos cantarem seus feitos nos salões iluminados por tochas, eles não dirão apenas que Athelstan ganhou uma guerra. Eles dirão que ele forjou uma nação. Mas, e sempre há um mas, a história não perdoa os vencedores. Porque enquanto Athelstan celebrava em Winchester, enquanto os sinos das igrejas repicavam por sua glória, algo se movia nas sombras. Algo que nem mesmo o maior dos reis poderia prever, mas não foi apenas em Northumbria que o destino de Athelstan se teceu. Não, sua ambição era maior, mais profunda, como as raízes de um carvalho que se espalham sob a terra, invisíveis mas inquebrantáveis. Porque enquanto os bardos cantavam suas vitórias no sul, o rei já olhava para o oeste, para as terras onde os ventos sopram mais frios e as colinas guardam segredos antigos. Para o país de Gales. E aqui, meu amigo, está o cerne da questão. Athelstan não se contentava em ser rei dos anglo-saxões. Ele queria ser senhor de toda a Britânia. Uma coroa não bastava, ele ambicionava um império. E os galeses? Ah, eles sabiam disso. Sentiam o peso de seu olhar sobre eles, como a sombra de uma águia pairando sobre um campo de ovelhas. Mas não eram ovelhas. Eram lobos em pele de pastor, e suas montanhas, suas fortalezas de pedra, suas línguas teimosas, tudo isso era um desafio lançado aos pés do rei de Wessex. Foi em 927 que o jogo mudou. Não com espadas, não com sangue derramado em campos de batalha, mas com algo muito mais perigoso, uma reunião, um conselho. Um momento em que os senhores galeses, aqueles que ainda respiravam o ar livre das colinas de Gwynedd e Powys, foram convidados a se curvar. Hereford, uma cidade no coração das Midlands, tornou-se o palco desse drama silencioso. Lá, entre juramentos e taças de hidromel, Athelstan não pediu lealdade. Ele a exigiu. E os galeses? Eles calcularam. Porque a alternativa era a guerra, e a guerra, eles sabiam, era um luxo que não podiam mais pagar. Os termos eram claros: tributo, submissão, e acima de tudo reféns. Filhos de nobres parentes de reis, entregues como garantia de boa conduta, como penhor de um futuro em que o país de Gales não seria mais um reino, mas uma peça no tabuleiro de Athelstan. Alguns resistiram, é claro. Alguns murmuraram que isso era traição. Mas no final, até os mais orgulhosos dobraram os joelhos. Porque o que mais se pode fazer quando um homem como Athelstan olha para você e diz, com um sorriso que não chega aos olhos, vocês têm minha proteção. E assim o muro de Offa, aquela cicatriz antiga que dividia ingleses de galeses, tornou-se mais do que uma fronteira. Tornou-se um símbolo. Um lembrete de que as linhas no mapa não são desenhadas por rios ou montanhas, mas pelo sangue e pela vontade daqueles que se atrevem a governar. Os galeses mantiveram suas terras, suas línguas, suas tradições. Mas agora, quando olhavam para o leste, viam a sombra de Wessex estendendo-se sobre eles, longa e inescapável. E Athelstan? Ele sorriu, porque este era apenas o começo. Ao norte, além dos pântanos e das florestas escuras, outro desafio o aguardava. A Escócia, terra de homens que nunca dobraram os joelhos nem mesmo para Roma. Homens que riam das ameaças e lutavam como demônios. Mas Athelstan não era um homem que recuava diante de demônios. Ele era o rei que unira a Inglaterra. O rei que fizera os galeses se curvarem. E agora, com os ventos do destino soprando a seu favor, ele olhava para o norte e via não uma fronteira, mas um convite. Porque um império não se constrói com meia vitória. Um império se constrói com audácia. Com a certeza de que, quando a história for escrita, seu nome não será lembrado como mais um rei, mas como o rei. O primeiro. O único. E em 934, Athelstan provaria ao mundo que não estava errado. Mas títulos não se conquistam apenas com palavras, eles se forjam com ações. E desde 927, Athelstan não apenas reclamava o direito de governar, mas o esculpia na pedra da história. Rex Anglorum, o título ressoava como um trovão nos documentos, nos selos, nas moedas que circulavam de mão em mão. Rei dos ingleses, sim, mas por que parar aí quando o destino sussurrava algo maior? Rex Totus Britanniae, o rei de toda a Britânia. Não era uma declaração, era uma promessa.
e as moedas não mentiam. Nelas, o perfil de Ateustan não era apenas o rosto de um monarca, mas o selo de uma ambição. Cada peça cunhada em Wessex, em Mércia, nas terras recém-subjugadas do norte, levava consigo não apenas o valor do metal, mas o peso de um império nascente. Os mercadores que as trocavam nos mercados de Londres, os camponeses que as guardavam como tesouro, os senhores que as usavam para selar alianças, todos liam, mesmo que não soubessem decifrar as letras, a mensagem gravada ali. Este homem não governava apenas um reino. Ele comandava um futuro. E futuro exige ordem. Não bastava conquistar, era preciso governar. Ateustan sabia disso. Enquanto seus antepassados se contentavam com a força bruta, ele refinava o poder. O Witan, aquele conselho de sábios e nobres que antes se reunia esporadicamente, agora se transformava sob suas mãos em algo mais, uma máquina de decisão, um embrião do que um dia seria chamado de parlamento. Os lordes de Mércia, os bispos de Wessex, os guerreiros do norte, todos eram convocados ao Winchester, não como súditos, mas como peças de um mecanismo maior. Alguns chamariam de expediência. Ele chamava de império. E onde a lei não chegava, a moeda e o pergaminho chegavam. Os Royal Charters não eram apenas papéis, eram os alicerces de um reino unificado. Cada selo de cera, cada assinatura, cada ordem emitida em seu nome tecia uma rede invisível de lealdade e controle. O Ordinance of Dunit não era um mero decreto, era um aviso, a desordem não seria tolerada. As fronteiras com o país de Gales não eram mais linhas borradas no mapa, mas limites sagrados, vigilados por leis que vinham de um único trono. Até a caridade era regulada porque até a misericórdia devia servir a um propósito maior. Os mosteiros que alimentavam os pobres, as igrejas que abrigavam os necessitados, tudo agora respondia a um desígnio, um reino onde nenhum homem, nem mesmo o mais humilde, pudesse esquecer de quem vinha a justiça. E justiça para Ateustan não era um conceito abstrato. Era uma espada afiada. Os impostos não eram um fardo, eram o preço da grandeza. As revoltas não eram tragédias, eram lições. Cada rebelião esmagada em Northumbria, cada lordes relutante que se ajoelhava em Winchester, cada cidade que aceitava suas leis sem questionar, tudo isso não era repressão, era educação. Ele estava ensinando a Inglaterra a ser uma nação, e a Britânia a ser seu, porque um império não se mantém com meia obediência. Um império se mantém com a certeza de que, quando o rei fala, o mundo ouve. E quando Ateustan falava, até os ventos pareciam se curvar. A lei inglesa não era apenas um código escrito em pergaminho, era a espinha dorsal de um império em construção. E quando olhamos para os séculos que viriam, vemos que Ateustan não estava apenas governando, estava plantando as sementes de uma nação que duraria milênios. E quem melhor para forjar essa visão do que Wulfel, arcebispo de Cantuária? Um homem de intelecto afiado e coração compassivo, cuja mente era a bigorna onde as leis de Ateustan eram temperadas. Não por acaso, mas por design. Cada decreto, cada estatuto que saía de sua corte não era mera legislação. Era um golpe de martelo na forja da história. Ateustan não impunha regras, ele esculpia um futuro. E quando um rei se torna o campeão das leis que unem seu povo, ele não reina sobre súditos, ele comanda uma civilização. Imagine a audácia, um monarca que em plena idade das trevas, ousava sonhar com um sistema centralizado, onde a justiça não fosse um privilégio de lordes, mas um direito de todos. Onde a coroa não se curvava aos caprichos dos poderosos, mas os poderosos se curvavam à coroa. Sim, a Inglaterra do século X tinha suas limitações, terras vastas demais, senhores locais fortes demais, tradições enraizadas demais. Mas Ateustan não via obstáculos, via oportunidades. Porque um reino que se estende de Northumbria aos penhascos de Corval, das águas gélidas do Mar do Norte às brumas do Canal da Mancha, não é um fardo. É um império em espera. E quem melhor para governá-lo do que os Ealdormen? Aqueles homens de ferro, cujos nomes ecoariam nos Aldermen do futuro, cujas decisões moldavam condados antes mesmo que o termo feudalismo fosse cunhado. Não eram vassalos. Eram parceiros. Não serviam ao rei, cogovernavam com ele. Porque Ateustan sabia, um monarca que tenta esmagar seus lordes acaba esmagado por eles. Mas um rei que os transforma em pilares de seu poder, esse rei constrói dinastias. E não pense que sua visão se limitava às fronteiras da ilha. Ateustan era um estrategista cosmopolita antes mesmo que a palavra existisse. Enquanto outros reis se contentavam com alianças regionais, ele tecia uma rede de laços que se estendiam até os salões de Paris, as cortes de Saxonia, os portos da Normandia. Casamentos não eram meros acordos, eram jogadas de xadrez em um tabuleiro continental. Sua meia-irmã casada com Hugo de Neustria?
uma peça no jogo. Outra meia-irmã desposando Otão, o futuro imperador da Germânia? Um lance-mestre. Cada união não era um presente, era um investimento. Cada relicário sagrado que chegava às suas mãos não era um símbolo de piedade, era moeda de troca no grande mercado do poder. E quando, em 926, os francos enviaram uma embaixada propondo uma aliança matrimonial, não foi um pedido, foi um reconhecimento. A Europa olhava para Wessex e via não um reino, mas o reino. O lugar onde ex-reis depostos como Luís, o Simples, encontravam refúgio e onde seus herdeiros, como o jovem Luís, aprendiam o que significava ser um monarca de verdade. A corte de Athelstan não era um exílio, era uma universidade para príncipes. Um lugar onde a nobreza franca bebia hidromel ao lado de guerreiros saxões e onde as intrigas da Normandia eram discutidas com a mesma naturalidade que as colheitas de Kent. Porque Athelstan não governava apenas a Inglaterra. Ele estava redefinindo o que significava ser europeu. Quando Hugo de Neustria precisou de uma frota para reconquistar o trono de Luís em 936, quem lhe forneceu os navios? Quando os lordes rebeldes da Flandres precisaram ser contidos, quem ofereceu o braço forte? Não era caridade. Era política. Uma política que transformava inimigos em aliados, rivais em devedores, e o Canal da Mancha não em uma barreira, mas em uma ponte. E então vieram os normandos. Aqueles homens do norte que décadas depois, fariam tremer a própria Inglaterra. Mas em 939, quando seus navios começaram a assombrar as costas francesas, Athelstan não viu uma ameaça distante. Vou uma lição. Um aviso do que acontece quando um reino se fragmenta, e um lembrete do porquê a Inglaterra não se fragmentaria. Porque enquanto a França se desgarrava em feudos e traições, Wessex permanecia unida. Não por sorte, por visão. A corte de Athelstan nos anos 930 não era um salão de banquetes. Era o centro nervoso de um novo mundo, onde nobres da Germânia, clérigos da Gália e guerreiros escandinavos se encontravam não como estrangeiros, mas como peões em um plano muito maior. Um plano onde a Inglaterra não seria mais uma ilha à mercê dos ventos da história, mas a mão que os controlava. Mas Athelstan não se contentava em ser apenas um rei que unificava territórios. Ele ambicionava algo muito maior, ser o arquiteto de uma Inglaterra sagrada, um reino onde o poder temporal e o divino se entrelaçavam como fios de uma tapeçaria eterna. E para isso não bastava espadas e tratados, era preciso algo que transcendesse a política, a santidade. Seus contemporâneos casavam-se por alianças, geravam herdeiros como moeda de troca, e ainda assim viam seus reinos desmoronar como castelos de areia. Athelstan, porém, escolheu um caminho radical. Não por falta de opções, afinal meias-irmãs, sobrinhas e princesas estrangeiras não faltavam para selar pactos, bate porque sua visão era outra. Ele não queria uma dinastia, queria um legado. E legados não se constroem com sangue mas com fé. Sua devoção não era mera performance. Era uma chama que consumia até os detalhes mais íntimos de seu reinado. Enquanto outros monarcas colecionavam terras, ele colecionava relíquias, não como troféus, mas como fragmentos tangíveis do sagrado. Não eram simples objetos, eram provas. Provas de que Deus não apenas observava a Inglaterra, mas a havia escolhido. E se a Santa Lança, a mesma que perfurou o lado de Cristo, agora repousava em solo inglês, qual outro sinal o céu precisaria dar? Os cronistas de Marbury, aqueles que teceram as palavras que imortalizariam seu nome, não escreviam por acaso. Eles eram testemunhas de algo maior, a transformação de um reino em Terra Santa. William de Marbury, o monge que registrou sua era, não era um mero escrivão, era um crente. E quando um homem como ele descreve seu rei não como um guerreiro, mas como um instrumento de Deus, até os céticos são obrigados a prestar atenção. Athelstan não esperava o milênio passivamente. Ele o preparava. Cada abadia que fundava, cada relicário que enchia, cada missa que patrocinava era um tijolo na construção de uma nova Jerusalém, não nos céus, mas aqui, entre os pântanos e colinas da Britânia. E se o mundo iria acabar como muitos temiam, que fosse sob o estandarte de um rei que já havia garantido seu lugar na eternidade? Os outros monarcas da Europa riam-se de sua castidade, de sua obsessão por mosteiros, de sua recusa em gerar herdeiros. Mas enquanto eles negociavam dotes e fronteiras, Athelstan negociava com o próprio destino. E quando as crônicas do século XII, 200 de anos depois, ainda o mencionavam não como um nome esquecido, mas como o rei que trouxe a santidade à terra dos anglos, ficou claro, ele havia ganho. Não uma batalha, não um trono, mas a história. Imagine só, enquanto os reis da França e da Germânia se afogavam em intrigas palacianas e guerras por pedaços de terra, Athelstan tecia algo muito mais duradouro.
Não com espadas, mas com relíquias. Não com exércitos, mas com manuscritos. Enquanto a Europa se desgarrava em feudos e disputas mesquinhas, ele construía, peça por peça, um império de fé e saber, um legado que nem o tempo nem as invasões poderiam apagar. E que coleção! Não eram meros fragmentos de madeira petrificada que alegava serem da Vera Cruz, embora, é claro, tivesse mais do que o suficiente para montar um bosque sagrado em Marburg se quisesse. Eram os braços de santos, os cálices que tocaram milagres, os pergaminhos que carregavam a voz de Deus em tinta dourada. Cada relíquia, uma peça de um quebra-cabeça divino. Cada manuscrito, uma ponte entre o céu e a terra dos ângulos. Os peregrinos não vinham só por devoção, vinham por espanto. Porque onde mais na cristandade um rei transformaria uma abadia em um farol de erudição e um arsenal de milagres? E não pense que era mera acumulação. Ateustan não era um colecionador, era um estrategista da eternidade. Quando as mãos de São Samson chegaram às suas terras, não foram apenas mais um troféu, foram a prova de que a santidade de Brittany e Corval agora fluía pelas veias da Inglaterra. Quando Israel, o Gariano, aquele enigma de origem incerta, que falava como se tivesse bebido da fonte de Roma e pensava como se tivesse debatido com os filósofos de Alexandria, chegou à corte, não foi por acaso. Era a Carolíngia renascendo em solo inglês. Era neoplatonismo, aquela joia do pensamento tardio, sendo polida pelas mãos de um rei que entendia. O poder não estava só nas espadas, mas nas ideias. E que corte era aquela? Poetas islandeses como Skler Grimson, cujos versos faziam de Ateustan não um monarca, mas um semideus. Eruditos como William de Malmesbury, que séculos depois ainda se maravilhariam com o que testemunharam. E até aquele misterioso, cujo poema em louvor ao rei era tão preciso que parecia escrito por um anjo. Todos ali não por salário, mas por vocação. Porque Ateustan não oferecia apenas ouro, oferecia algo muito mais raro, um lugar onde a mente podia voar tão alto quanto a alma. E os livros? Os livros, códices de velino tão finos que pareciam tecidos com luz, copiados por monges cujas mãos tremiam não de cansaço, mas de reverência. Bíblias que vinham do Scriptoria da Flandres, tratados que cruzaram o Canal da Mancha como tesouros de guerra. Comentários neoplatônicos que chegavam de mosteiros alemães como se fossem presentes dos próprios apóstolos. Cada página uma promessa, aqui o conhecimento não morre. Até o jogo das gospels, aquele passatempo medieval onde a fé se tornava estratégia, era levado a sério. Porque para Ateustan até um tabuleiro podia ser uma lição, uma metáfora. Como vencer sem derramar sangue? Como governar não só corpos mas almas? E então, em 934, quando marchou para o norte contra os escoceses, não levava só um exército. Levava Cuthert. Não o santo em pessoa, é claro, embora, conhecendo Ateustan, não duvidaríamos se dissessem que o espírito do homem andava entre suas fileiras. Levava a memória de Cuthert, o protetor da Northumbria, o símbolo de que aquelas terras não eram conquistadas, mas reclamadas por Deus. Quando ergueu a espada em Brunanburh, não era um rei lutando por território. Era um ungido escrevendo o próximo capítulo da salvação. E depois da vitória, depois da paz relativa que se seguiu, o que fez? Voltou aos mosteiros, às relíquias, aos livros. Porque Ateustan sabia, impérios caem, dinastias se esvaem. Mas uma abadia bem dotada? Uma biblioteca cheia de sabedoria? Isso dura para sempre. E hoje, quando olhamos para trás, não nos lembramos dele pelos campos de batalha. Lembramos dos manuscritos que sobreviveram a incêndios e saqueadores, das relíquias que ainda atraem peregrinos, da corte que foi farol quando a Europa mergulhou nas trevas. Os outros reis ganharam guerras. Ateustan ganhou a história. E no fim das contas, qual deles você acha que está rindo agora? Mas a história não termina com a morte de um rei. Ela se reinventa com cada herdeiro, cada escolha, cada legado que se recusa a apagar. E se Ateustan nos deixou um reino unificado, seus sucessores nos mostraram que a unidade é uma batalha constante, não um presente, mas uma conquista diária. Edmund, seu meio-irmão, assumiu o trono sem sangue derramado, mas com uma coroa que pesava mais do que o ouro de que era feita. Aos 18 anos, já era um homem forjado nas sombras da guerra do irmão, e o reino que herdou não era um mapa estático mas um tabuleiro vivo. Os vikings de Dublin que Ateustan havia contido com mão de ferro, voltaram a sondar as fronteiras. Olaf Guthridsson, aquele mesmo que fora humilhado em Brunanburh, viu na morte do rei uma brecha, e brechas, na Idade Média, são convites à ambição. Em 939, enquanto o corpo de Ateustan ainda esfriava em Gloucester, Olaf já marchava sobre Northumbria, reclamando o que considerava seu por direito de espada. E por um momento conseguiu.
A terra que Ateustan unira com juramentos e batalhas se fragmentou novamente, como um vaso que mesmo colado nunca mais é o mesmo. Mas aqui está a ironia. A fraqueza de um rei pode ser a força de um povo. Edmund não era Ateustan, ninguém era. Porém, onde o primeiro governou com o punho cerrado, o segundo aprendeu a ceder para não quebrar. Em 942, depois de anos de escaramuças, ele fez o que poucos reis ousariam: negociou. Dividiu o reino com Olaf, cedendo-lhe a Northumbria em troca de paz. Os cronistas da época torceram o nariz. Como um rei anglo-saxão poderia partilhar seu solo sagrado com um invasor nórdico? Mas Edmund sabia algo que eles não: um reino dividido em papel pode estar inteiro no coração. E quando Olaf morreu 2 anos depois, a Northumbria voltou ao redil sem uma única lança quebrada. Não por magia, mas por estratégia. Não por força, mas por paciência. Isso nos leva a uma verdade inconveniente: a Inglaterra não foi feita apenas por espadas. Foi tecida com fios de pragmatismo, com alianças que pareciam traição e concessões que pareciam derrota. Os filhos de Edmund, Eadwine e Edgar, herdaram um reino ainda instável, mas também uma lição: a unidade não é um estado, é um verbo. E Edgar, o pacífico, levou isso ao extremo. Coroado em embate com uma pompa que ecoava aos rituais imperiais de Constantinopla, ele não só reconquistou o norte como fez os reis da Escócia, de Gales e até dos vikings de Dublin curvarem-se a ele em 973, no que ficou conhecido como submissão de Chester, não por medo mas por respeito. Não como senhor de guerra, mas como imperator, um título que nenhum rei anglo-saxão ousara usar desde os dias de Roma. E então veio o desmoronamento, porque a história gosta de brincar com nossos planos. Os anos que se seguiram foram um turbilhão de traições, invasões e reis que duravam menos que uma colheita. A Ethelred, o despreparado, cujo nome já era uma profecia. Sem barba bifurcada, o viking que sentou no trono inglês como se fosse um banco de taberna. Knut o Grande, que governou o Império do Mar do Norte com a mesma facilidade com que um fazendeiro gerencia suas terras. E por fim, Eduardo o Confessor, cujo reinado foi tão santo quanto estéril, um homem que construiu abadias enquanto seu reino desabava ao redor. Até que em 1066 os céus se abriram não com chuva, mas com flechas. E a Inglaterra mais uma vez foi refazer a si mesma. Mas aqui está o ponto. Em cada um desses reis, nos vencedores e nos perdedores, nos santos e nos tiranos, havia um pedaço de Ateustan, porque ele não deixou apenas um reino. Deixou uma ideia. A ideia de que a Inglaterra podia ser uma, que apesar das divisões de sangue, de língua, de fé, havia algo maior que os unia. Algo que nem os vikings, nem os normandos, nem o próprio tempo conseguiram apagar. E hoje, quando caminhamos pelas ruas de Londres ou pelas colinas de Wessex, não pisamos em terra saxônica, nem viking, nem normanda. Pisamos na Inglaterra. Essa coisa estranha, teimosa e gloriosa que Ateustan sonhou em Brunanburh, que Edmund salvou com diplomacia, que Edgar vestiu com ouro e que mesmo quando quebrou, nunca deixou de se recompor. Então, da próxima vez que você segurar um livro, visite uma catedral ou ouça o eco de um sino antigo, lembre-se, não são apenas pedras e palavras. São as escolhas de homens que ousaram acreditar que a unidade era possível. E no fim das contas, quem e por último não é quem ganha a guerra. É quem escreve a história. Imagine só, o século X ainda engatinhava quando um jovem chamado Aelan crescia sob o peso de um legado que nem ele mesmo poderia dimensionar. Seu sangue carregava a herança de Alfred, o Grande, aquele que salvou a Inglaterra do caos viking com mais do que espadas, com escolas, leis e uma teimosia que só os grandes têm. E de Eduardo o Velho, seu pai, que transformou o sonho de um reino unificado em trincheiras em tratados. Em cada pedra colocada sobre a outra com a paciência de quem sabe que os impérios não nascem de um dia para o outro. Mas foi no meio daquele século, entre a névoa dos pântanos de Wessex e o vento cortante do norte, que a Inglaterra deixou de ser um mapa de reinos brigões para se tornar uma coisa só. Mércia, outrora orgulhosa e independente, curvou-se não pela força bruta, mas porque viu vantagem em pertencer a algo maior. East Anglia, ainda lambendo as feridas das invasões, encontrou abrigo sob a mesma bandeira. E Northumbria? A Northumbria foi o teste definitivo, o osso duro que só um rei como Ateustan poderia roer até o tutano. 927 não foi apenas um ano. Foi o momento em que um homem, filho de reis e neto de lendas, estendeu a mão sobre o norte e disse: agora, isto é meu. E o norte, contra todas as probabilidades, aceitou. Não sem resistência, não sem sangue, mas aceitou. Porque Ateustan não era apenas um conquistador. Era um estrategista que entendia algo fundamental.
Reinos se ganham com espadas, mas se mantêm com justiça com moedas que circulam, com leis que valem do canal até as Iglandes. Ele não queria súditos. Queria ingleses. E então veio 937. Brunambur. Não sabemos tudo. A história, como sempre, é uma tecelã caprichosa que esconde fios soltos. Mas sabemos o suficiente. Naquele campo encharcado de chuva e de destino, Athelstan e seu irmão Edmund enfrentaram uma coligação de inimigos que achavam que a Inglaterra ainda era um banquete a ser dividido. Vikings, escoceses, galeses, todos unidos pela ganância de rasgar o que ele havia costurado. E no fim do dia, os corvos se banquetearam com os olhos de quem apostou contra a unidade. Porque Athelstan não era apenas o primeiro rei da Inglaterra. Era o primeiro rei que a Inglaterra reconheceu como seu. Não por medo, mas por orgulho. Ele não deixou um império de terra. Deixou um de ideia, a de que aquele pedaço úmido de mundo entre mares bravos, poderia ser uma nação. E as consequências? Elas ecoam até hoje. Os casamentos dinásticos que entrelaçaram a Inglaterra com a Europa não foram acasos, foram jogadas de xadrez de um reino que já se via como peça central do tabuleiro. As leis que centralizaram o poder não foram imposições, foram alicerces. Até a maneira como os reis seguintes olharam para Gales e para a Escócia carrega a sombra de Athelstan. Se eles puderam, por que nós não? Claro, a história não é um conto de fadas. Houve retrocessos, traições, momentos em que tudo parecia desmoronar. Mas é aí que está a magia. A Inglaterra de Athelstan, como a de hoje, nunca foi sobre perfeição. Foi sobre persistência. Sobre escolher, todos os dias, ser mais do que a soma de suas partes. Então, quando você ouvir falar dos normandos, das dinastias que vieram depois, das batalhas que ainda estavam por vir, lembre-se de onde tudo começou. Não com um grito de guerra, mas com uma escolha silenciosa, a de acreditar que valia a pena ser um só. E isso, meu caro, não é história. É herança.